Boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Puxa Palavra do CCBA, Centro Cultural do Brasil em Angola, uma instituição sob a responsabilidade da Embaixada do Brasil em Luanda. Este é o nosso primeiro Puxa Palavra de 2002 e começamos num mês muito especial, o mês da mulher, o mês de março, e temos connosco hoje duas mulheres muito especiais das letras. Está connosco Jaimília Pereira de Almeida, de Angola, uma escritora angolana, e Maria Esther Maciel, a escritora brasileira, que também nos honra hoje com a sua presença. Este encontro vai ser mediado pelo professor Caio Carmona, a quem passo agora a palavra para iniciarmos a conversa com as nossas convidadas. Obrigada, Caio. Muito obrigado, Marisa. Uma boa tarde, uma boa noite, né? Ou como dizem os angolanos aqui, os melhores cumprimentos no horário em que estiverem, né? Que eu acho maravilhoso isso. É uma alegria, né, abrir o Puxa-Palavra desse ano com Maria Esther Maciel e com Jaimília Pereira de Almeida, né? Duas escritoras que eu tanto admiro, né? O Maria Esther Maciel tem já uma proximidade, né? Nós somos do mesmo estado, né? Da mesma terra, né? No Brasil, Minas Gerais, né? Maria Esther Maciel, e que foi minha professora, e eu tenho enorme carinho, enorme gratidão, né? Por ter aprendido muito com Maria Esther, né? E admiro muito a literatura da Maria Esther e a de Jaimília também, né, com essa força na escrita também que eu estou conhecendo agora com os seus livros, né, e tenho a honra então de conhecer, ao menos virtualmente hoje aqui, né? Sejam bem-vindas e eu vou ler agora, né, a mini biografia de cada uma para já passarmos para o nosso bate-papo, a nossa conversa, que, como eu disse, é uma proximidade, uma tentativa de aproximar as literaturas, né, desses países, né, dessas culturas, aproximar ainda mais, né, Brasil, Angola, Portugal, e para que essas literaturas possam conversar cada vez mais, né? Então, a Maria Esther Maciel, ela é poeta, ficcionista, ensaísta, crítica literária e pesquisadora do CNPq. Nasceu em Patos de Minas e vive em Belo Horizonte. É professora titular de Teoria da Literatura e Literatura Comparada da UFMG. Atua desde 2019 como professora colaboradora da pós-graduação em Teoria e História Literária da Unicamp. Publicou vários livros em diferentes gêneros literários, como Tris, poesia, A Memória das Coisas, ensaios, o livro de Zenóbia, o livro dos nomes, A Vida ao Redor, Literatura e Animalidade, e Longe Aqui, Poesia Incompleta. Seu último livro, Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, saiu em 2021 pela editora Todavia. É membro da Academia Mineira de Letras e também dirige a revista literária Olímpio, Literatura e Arte. Seja bem-vinda, Maria Esther Maciel. A Jaimília Pereira de Almeida é escritora. Os seus livros estão publicados em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos e em breve disponíveis em alemão, árabe, catalão, castelhano, dinamarquês, eslovaco, italiano e mandarim, né? Várias línguas aí dessa tradução da Jaimília. Seja bem-vinda, Jaimília. Eu começo com uma pergunta para vocês duas a partir desse encontro da escrita de vocês, né? Que me parece, na minha leitura e do que eu também li sobre vocês, né? A escrita de vocês parte
da poesia, dessa palavra poética, mas dialoga sempre e de uma maneira muito forte e bonita, e intensa, com outros campos de conhecimento. História, biologia, geografia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês enxergam esse movimento na escrita de vocês e por que esses campos, esses outros campos, são tão importantes na literatura de vocês. Deixo a difícil decisão de escolha de quem começa para vocês duas mesmo. A Maria Esther pode começar? Então, não sei. Tá bem, eu vou começar. Bom, saudações a todas, a todos. Antes de tudo, eu quero agradecer ao meu conterrâneo e amigo Caio Carmona, né, o maravilhoso convite para participar dessa conversa, ao lado da Janília de Almeida Pereira. É uma das escritoras contemporâneas que mais admiro. Né? Já tive a oportunidade de falar, né, sobre o seu impressionante Luanda, Lisboa, Paraíso, né, de incluir em meu trabalho a visão das plantas, né, um livro que tem estado muito presente em minha vida ultimamente. Né? Agradeço a Marisa Cristino, né, que eu estou tendo prazer de conhecer agora, e, portanto, é uma alegria estar com vocês. Bem, respondendo a sua pergunta, Caio, eu digo que eu tenho um desassossego intrínseco no meu processo de escrita. Como eu sei que a Djamília também tem. Quer dizer, eu estou sempre à procura de novas vias de expressão, de novas modalidades textuais, né? Se antes eu seguia as diretrizes esperadas de um poema, uma narrativa, um ensaio, uma crônica, né? Depois eu passei a misturar tudo, né? Incorporar também outros tipos de texto, não necessariamente literários, né? Como listas, verbetes, aforismos, bulas de remédio, quer dizer, tudo isso. Quer dizer, o hibridismo, né, tornou-se, diria, o meu território privilegiado. E não apenas textual, né, como o Caio mencionou, a busca de outros registros e referências, né, em diferentes campos do saber, né, também me move. Filosofia, história, zoologia, botânica, enciclopedismo antigo, cinema, artes visuais, né, cartografia. Quer dizer, esses temas, essas referências, né, tudo isso me é muito importante, porque são temas que me ajudam, né, a conhecer um pouco essa intrincada rede de saberes que foi construída em torno das coisas do mundo, né, e fora do mundo, em torno da vida e para além dela. No caso da biologia, né, em especial no que tange a zoologia botânica, né, que tem me motivado muito nos últimos anos, eu estou certa assim, que, dialogando com ela pelo viés da literatura, né, da biologia, eu posso entrar na esfera do vivo, né, enquanto uma força vital, ou enquanto algo que existe, né, enquanto potência no mundo, né, e tentar converter, né, essa experiência em uma escrita também viva. A ficção, a poesia, né, tem o poder
de transfigurar os saberes científicos através de imagens, né, de fabulações, de sensações, de reflexões críticas. Eu acho que é isso. Maravilha, Jaimília. Bem, muito obrigada, antes de mais nada, ao Caio, ao Centro Cultural Brasil-Angola, a Maria Cristino. É para mim uma enorme honra estar aqui em conversa com a Maria Esther Maciel. Eu já tive a oportunidade de dizer-lhes em privado e tenho uma grande simpatia e carinho pela Maria Esther, de que sou leitora há pouco tempo, porque sou leitora a partir deste último livro relacionado precisamente com esta pergunta, que tem esta relação com a zoologia. Pequena enciclopédia de seres comuns. Exatamente, mas que admiro profundamente. E, portanto, estava a ouvir a Maria Esther e estava a pensar, no meu caso, passa-se qualquer coisa de parecido no sentido em que aquilo que eu escrevo é movido sobretudo pela minha curiosidade pelas coisas à minha volta, sem qualquer distinção por que género de coisas são essas, e sem qualquer restrição. E, portanto, eu escrevo acerca daquilo que me faz sentir viva. E isto pode ser um animal, uma planta, uma pessoa que eu vejo do outro lado da janela no prédio em frente, um homem que eu vejo a passar na rua a caminho do autocarro, pode ser qualquer coisa. Portanto, para mim, escrever é um território de aprendizagem da liberdade. Eu vou escrevendo e vou tentando aprender a desaprender todo o género de restrições que a vida nos impõe, porque tenho percebido ao escrever que a liberdade é qualquer coisa que é preciso aprender, pela qual é preciso batalhar. E isso tanto pode ser uma liberdade do ponto de vista interior, mas no caso dos textos pode ser uma liberdade temática ou formal, que diz respeito à forma dos textos ou ao tema dos textos. Mas é preciso batalhar no sentido de conquistar essa liberdade. E, portanto, não pode haver limites, ou pelo menos eu tento não me impor limites, ou impor o menor número de limites possível. E, portanto, tudo é assunto, tudo me interessa, tudo me desperta curiosidade. E eu acho que no caso dos meus textos, por exemplo, mais especificamente, existem vários deles um diálogo, por exemplo, com as imagens. Noutros existe este diálogo com a botânica. Eu acho que isto se deve a isso. Essas coisas estão nos meus textos porque são coisas que me fazem sentir viva na minha vida. E então elas passam para a literatura porque me tocam e me fazem sentir acordada na minha vida de todos os dias, na minha vida comum. Acho que tem a ver com isso. Ótimo, né? Acho que essa curiosidade, essa vontade de conhecer, como a Maria Esther conheceu, falou, comentou, é a própria literatura, né? Quer dizer, o desejo de saber, o desejo de pensar, né? E que parece ser realmente, né, um elemento aí de diálogo entre vocês duas, muito bonito, né, inclusive. E a partir desses campos, né, dessa curiosidade, desse desejo por vários outros mundos, né, ou tratando dos outros mundos como o próprio mundo também, né, como um reflexo ou como uma possibilidade de compreensão, né, eu parto para uma segunda pergunta
que é a partir da ideia da terra, da natureza, né? Aqui em Angola, né, tem vários autores também tratam disso, né, de Pepe Tela, ou Jaque, na poesia da Amélia da Lomba, da natureza da terra como esse organismo integrador da humanidade, né? E no Brasil, o Ailton Krenak tem sido uma voz muito forte nesse campo, né? Aí eu queria ouvir um pouco, agora vamos fazer um verso, né? Assim, começou com a Maristé, agora de Jaimília, depois a Maristé. Como é, Jaimília, como você vê isso, esse processo em Portugal, né? E como a Maristé também enxerga essa ideia, né, da natureza como esse elemento integrador da humanidade e a partir disso para a literatura. Sim. No meu caso é curioso, porque eu tive uma infância e uma adolescência completamente urbanas. Eu cresci nos subúrbios de Lisboa e, portanto, cresci num ambiente completamente desprovido de natureza. Num ambiente em que não havia qualquer contacto com a natureza, além daqueles parques infantis, daqueles jardins onde as crianças vão brincar, não havia muitas árvores, não havia um grande contacto com a natureza. E cresci longe do país onde nasci, longe de Angola, e, portanto, longe desse contacto com essa natureza magistral, com essa natureza essencial. E, no entanto, é curioso porque o meu interesse pelas plantas, nomeadamente, surge numa altura na minha vida, e por volta dos 25 anos, em que, de repente, o contacto, eu comecei a sentir falta, uma grande falta do contacto com a terra. Existe uma coisa em Portugal que é muito comum, que é as famílias que vivem nas zonas urbanas, muitas delas têm casas, ou família que tem casas no campo. E no verão as pessoas vão de férias para essas casas, dizem que vão para a terra, chamam-lhe a terra, e vão para a terra. E então no verão, nas minhas férias, as minhas amigas quase todas iam para a terra. E eu não tinha terra, eu nunca tive terra para onde ir. E então eu senti, a partir aí dos 25 anos mais ou menos, eu senti que me faltava alguma coisa. Eu senti que era uma vida quase inteira sem ter posto as mãos sequer na terra, que não tinha contacto com os elementos. E então eu inscrevi-me, ofereci-me para ser voluntária do Jardim Botânico de Lisboa. E então os voluntários do Jardim Botânico eram pessoas jovens que iam para lá, estudantes, que iam para lá aprender a cuidar das plantas com a equipa que lá trabalha, a troco de nada, não se recebia dinheiro, mas podiam ter contacto com aquele jardim extraordinário e podiam fazer, normalmente os voluntários fazem o trabalho mais básico, o trabalho mais duro, de estar ajoelhado no chão, a mondar, ou a cavar, ou etc. Então, durante uma série de anos eu fiz esse trabalho e foi uma verdadeira revelação para mim, porque raras vezes na minha vida eu me tinha sentido tão em contacto com a verdade das coisas. Quer dizer, foi uma coisa de grande intensidade, passou a ser muito importante para mim aquelas tardes em que eu ia para lá, eu ia todas as semanas. Depois, entretanto, lá eu tive a sorte de conhecer uma senhora, uma botânica que lá trabalhava, que se chamava Teresa, e que era uma senhora encantadora, que engraçou comigo, eu engracei com ela, e então eu passava lá muitas horas à conversa com ela sobre as plantas. Ela ensinou-me muita coisa sobre aquele jardim e sobre a natureza em geral, e foi colmatando de algum modo aquelas saudades da terra que eu sentia de alguma maneira. Este período do jardim acontece
alguns anos antes de eu começar a escrever. Mas eu estou convencida que se não tivesse tido aquele estágio no Jardim Botânico, provavelmente eu nunca teria escrito nenhum romance. Aquilo foi uma espécie de momento fundacional daquilo que vieram a ser os meus livros e daquilo que é hoje a minha sensibilidade. Portanto, é isto mais ou menos que me aconteceu. Literatura pelo jardim. Que ótimo, Maristé. Bem, ao contrário da Janília, eu frequentei desde criança o mundo rural, os quintais, os parques, os jardins. Eu vivi numa cidade do interior, às margens do rio Paranaíba. Então, a terra, os rios, as plantas, os animais, né, sempre estiveram muito presentes na minha história. Mesmo depois de ter me mudado para Belo Horizonte, de ter morado fora do país, eu continuei cultivando assim, um grande apreço, um grande amor, né, por esses espaços. Os jardins botânicos, eu conheço o Jardim Botânico de Lisboa, eu já fui lá várias vezes, passei tardes inteiras lá, né? Enfim, os jardins, né, em todas as cidades que eu visito. Então, eu sempre tive assim, essa relação muito forte com a natureza. Cheguei a criar uma personagem no livro de Zenóbia, né, que é a própria Zenóbia, que é uma botânica, bióloga de profissão, né, que cultiva plantas medicinais, muito ligada aos bichos. Então, a minha relação com isso é muito intrínseca, né? E eu vejo, né, que hoje, mais do que nunca, né, muitos viventes, humanos, não humanos, se encontram em extremo perigo, né, no Brasil e em vários lugares do mundo, né, que os povos originários, né, as comunidades ribeirinhas, os animais de várias espécies, as florestas, né, estão constantemente ameaçados pela violência de garimpeiros, de madeireiros, fazendeiros do agronegócio, das grandes corporações capitalistas, né, de instituições governamentais. Então, assim, a urbanização irregular de áreas naturais, né, esse uso indiscriminado de agrotóxicos, que no Brasil é uma coisa horrorosa, né, e com o respaldo desse desgoverno que está aqui, tráfico de animais silvestres, caça ilegal, poluição dos rios, incêndios programados, né, de Amazônia, Pantanal, enfim, todo tipo de prática predatória, né, que põe em risco a sobrevivência desses viventes e a nossa própria sobrevivência enquanto humanidade. Eu fico pensando aqui em Minas Gerais, né? As mineradoras, né, como estão desgastando aqueles casos de Brumadinho e de outros espaços, né, do nosso estado. Quer dizer, e isso com respaldo de um projeto político perverso, né, criminoso, né, que compromete a sobrevivência da humanidade, né? E, enfim, você, Caio, mencionou o Ailton Krenak, né? E eu lembro de uma afirmação dele, que eu acho muito, muito bonita, né? Que ele disse que a humanidade vai sendo descolada, né, de uma maneira absoluta desse organismo vivo que é a Terra. E é isso mesmo, né? E para que o fim do mundo
seja adiado, e aí eu evoco novamente o Ailton, nós precisamos nos valer dessas subjetividades, né? Das nossas visões, né? Das nossas visões poéticas sobre a existência, né? E eu acho que escrever isso em poemas, em narrativas, não deixa de ter uma importância para o adiamento desse fim do mundo, né? E isso não só no Brasil, né? Em muitos outros países, quer dizer, em Angola, né? Em Moçambique, nas outras nações de língua portuguesa, né? Em toda a sua diversidade, né? de registros geográficos, enfim. Pode até ser algo utópico, tá? Mas eu acredito que os escritores, escritoras, né, podem, né, no exercício dessas subjetividades e visões, né, mencionadas pelo Ailton, despertar as pessoas para a necessidade de uma reinvenção da nossa relação com o mundo natural. E eu estou convicta, né, de que essa reinvenção da nossa relação com a natureza e os seres não humanos é um dos grandes desafios éticos e políticos do nosso tempo. Então, a literatura é um espaço para lidarmos com isso por outras vias, né? A via da sensibilidade, a via da imaginação, né? A Djamila lidou com isso de forma magnífica, né? Nos seus livros, em especial no A Visão das Plantas, né? Tudo isso que o Ailton propõe, a Djamila realiza nesse livro. Eu acho que é por aí, né? Sem abrir mão de um olhar crítico também sobre as relações de humanos com humanos, né? Das relações predatórias dos humanos com outros humanos. É isso. Isso, Marister, concordo plenamente, né, com suas palavras, e acho sim que a literatura, tal como você, é um espaço, uma saída possível, de resistência mesmo, né, de chamar a atenção, de promover a consciência. Muito bonito. E não é utópico, não, especialmente a escrita de vocês, né, que tratam, né, desse espaço, né, e em diferentes espaços, já que vocês, todas duas, né, colocaram aí as diferentes culturas e países, né, a Djamila é angolana, mas foi cedo para Portugal, é portuguesa, né, e essa relação, né, Brasil-Angola, ela já há algum tempo vem sendo estreitada, né, principalmente desde o princípio do século XXI, assim, em vários campos econômicos, sociais, literários, já há algum tempo também. E essa ideia, né, de cultural mesmo, né, literária, que dá ao leitor também, a literatura que dá ao leitor essa concepção de um espaço próprio, de comunidade, de estar ligado ao próprio tempo e ao espaço, né? Então, eu pergunto a vocês, como é que vocês aí agora, já começando com a Marister, como é que vocês enxergam essa relação, né? Brasil, Angola e Portugal, por meio da literatura, né? Da Djamila também, né? Brasil, Portugal, Angola, por meio da literatura. Sim, Caio, você já, de certa forma, já deu uma resposta, né, muito pertinente às questões, né, ao fazer a sua exposição. Eu acho que realmente são laços fundamentais e necessários, né, do Brasil, Angola e outras nações de língua portuguesa,
que nós somos uma grande comunidade. Eu vejo a língua portuguesa como uma espécie de ponto de interseção, né, entre as diferentes culturas que existem nessa constelação luso-afro-brasileira. E cada uma, né, com os seus sotaques, suas expressões, inquietações, dialetos, suas realidades peculiares, né, suas histórias de vida. E eu acho que a literatura possibilita, não só a literatura, mas também as artes, né? Mas estamos falando mais de literatura, então eu acho que ela possibilita explicitar, né, pela criação e pelo exercício crítico, os cruzamentos geográficos e culturais, né, além das afinidades e diferenças, né, entre essas culturas. Porque há muita aproximação e há também muita divergência, quer dizer, são contextos completamente diferentes, mas que se aproximam paradoxalmente, né? Então é uma relação paradoxal e contraditória, mas extremamente importante para nós hoje nos entendermos como essa grande comunidade, né? E a literatura nos leva, vamos dizer, à travessia dos continentes pelo poder da imaginação, né? Pela pesquisa histórica, pela reflexão crítica, pela ironia, né? Pela experimentação das possibilidades da linguagem. Recentemente, a Mirna Queiroz organizou um livro que eu acho muito interessante, né, que tem tudo a ver com isso que você expôs, Caio, que é esse Travessias Imaginárias, literaturas de língua portuguesa em nova perspectiva, né, que inclui pesquisadores de todos, de diferentes países, né, todos voltados para essa reflexão, né, dos cruzamentos entre Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, quer dizer, etc. Então, eu acho que é uma discussão, né, muito rica, e eu acho que cada vez mais precisamos estar atentos, né, a essas confluências entre os povos, entre as comunidades, entre as nações. Tão longe e tão perto, né, Maristela? E que a literatura consegue, né, fazer essa travessia, né, de modo íntimo e aproximar. Jaimília? Sim. Que tem, né, o livro, né, que justamente pelo título já faz, inclusive, essa aproximação. Eu ia falar dele. Eu queria só agradecer à Maria Esther as palavras tão bonitas sobre a visão das plantas. Fico sem jeito, sem graça, como se diz no Brasil. Muito obrigada. Mas, de facto, o que eu posso dizer, tentando falar da ligação entre estes vários pontos no mapa, os vários participantes desta comunidade, tentando falar em literatura, é que posso dar como exemplo, por exemplo, os meus livros, nomeadamente um que tenho, que se chama Luanda, Lisboa, Paraíso, que é um livro que desde o título prefaz precisamente este trajeto, e no entanto parece-me que o livro teve mais sorte do que as personagens do livro ao fazer esse trajeto. O livro transitou e foi acolhido com mais carinho do que as personagens do livro, na história que ele conta, foram acolhidas ao fazer essa viagem. E, portanto, o que eu sinto às vezes é que e a mim interessam-me especialmente estes pontos, porque no meu caso
eu não consigo dissociar estes vários países, estas várias nações que falam português, nomeadamente Portugal e Angola. Para mim não são apenas nações políticas, etc., mas são os lugares da minha vida, os lugares da minha história. E nesse sentido, o que eu sinto é que, portanto, a mim nos meus livros interessa-me os pontos em que estas aproximações provocam curto-circuito. Interessam-me os curtos-circuitos nestas ligações. Interessa-me os pontos de fricção. E só consigo falar desses pontos de fricção, ou eu acho que a maneira mais humana de abordar esses pontos de fricção na literatura que eu faço é contando a história de pessoas particulares que vivem, cujas vidas são marcadas por esses trânsitos. Daí que eu escreva sobre angolanos que vão para Portugal, ou guineenses que vão para Portugal, ou pessoas que transitam nestes mundos de língua portuguesa e que encontram obstáculos. Porque muitas vezes é isso que eu sinto, é que o trânsito humano nesta comunidade muitas vezes é um trânsito que enfrenta uma série de obstáculos. E para mim, como romancista, esses obstáculos são interessantes. E, sobretudo, são interessantes também para fazer ver às pessoas que não enfrentam tantos obstáculos como é a experiência das pessoas que enfrentam mais obstáculos. Então eu sinto às vezes que nós falamos a mesma língua, vimos de mundos muito diferentes, falamos todos a mesma língua, que temos o privilégio de nos conseguirmos entender e aproximarmos-nos, e no entanto passamos a vida ou pelo menos eu passo a vida a fornecer exemplos de como este diálogo, de como esta troca às vezes é mais difícil do que parece, na experiência humana concreta dos nossos irmãos falantes de português. Às vezes eu sinto isso. E então pronto, mas eu só posso desejar, evidentemente, que esses obstáculos diminuam. Espero, aliás, até que os livros, também como dizia há pouco a Maria Esther a respeito da natureza, de que os livros podiam abrir as consciências e ser eles próprios um veículo de transformação da nossa ligação com a Terra e com os outros viventes. Eu também tenho a esperança, e aliás escrevo movida pela esperança de que os livros que escrevo sirvam também para uma transformação no que diz respeito às relações humanas no seio desse espaço. Essa transformação tem a ver com a forma como vemos os que vêm de fora, e muitas vezes os que vêm de fora falam a nossa língua, mas sentimos-los como dissemelhantes mesmo assim. E, portanto, eu acho que a literatura tem um papel importante na forma como nos pode aproximar. Porque é curioso, às vezes falamos a mesma língua e, no entanto, as pessoas sentem que não têm nada a ver umas com as outras, sentem que são muito diferentes. Então eu acho que a literatura pode ajudar a salientar aquilo que é semelhante, a salientar aquilo que nos aproxima. Eu sou uma pessoa interessada naquilo que nos aproxima muito mais do que naquilo que nos separa. Estou interessada em pontos de contacto, pontos de ligação, multiplicar pontos de afinidade, de aproximação ao próximo em geral. Por isso é isso, mais ou menos. Maravilha, eu acho que você falou muito bem aí
é o que estamos fazendo aqui agora, né? Quer dizer, a literatura, tal como o seu livro, que consegue ter um circuito mais feliz, né? É o que estamos fazendo aqui agora, juntando esses espaços, né? Do que às vezes acontece, por exemplo, até de um ponto de vista governamental, né? Órgãos que serviriam para aproximar, como a CPLP, não alcançam, né? A dimensão que a literatura tem esse poder, tem essa capacidade, né? E que pode efetivar justamente essas aproximações, esses pontos, né? Esses pontos que vocês apontaram, né? Que bonito, que interessante. E aí eu queria falar um pouco assim desse novo tempo, né? A partir, é claro, né? Não sei se vocês já devem estar cansadas de falar sobre isso, né? Mas é um pouco sobre esse tempo em que ainda vivemos, terrível, da pandemia, e que, de certa forma, modifica aos meus olhos o fazer literário, né? A pandemia Covid-19 aprisionou as pessoas em casa, de certa forma antecipou essa tecnologia que estamos utilizando aqui hoje, né, para fazer esse encontro, né? Angola, Portugal, Brasil, né? Brasil, Angola, Portugal. E como é que vocês perceberam essa pandemia para a literatura, para a escrita de vocês, né? Como é que vocês lidam com esse novo fenômeno da virtualidade, da tecnologia, que a pandemia parece ter antecipado, né? Ou, vamos dizer assim, feito mais urgente. Agora é sua vez. Então, olha, eu sinto, apesar de eu ter escrito e até publicado durante a pandemia, eu sinto... Sim, vocês duas, né? Vocês duas publicaram, né? Assim, durante a pandemia. E, no entanto, eu só consigo associar a pandemia a um momento de profundo sofrimento. Para mim, se é verdade que é absolutamente maravilhoso nós podermos estar agora a conversar, um no Brasil, outro em Angola, outro em Portugal, etc., podermos estar nesta aproximação, eu acho que o preço que a humanidade pagou para chegarmos a isto, a esta aproximação, é tremendamente injusto para todos nós e tremendamente alto. E então eu não me importava nada de não termos chegado a este mundo em que de repente estamos todos a falar por Zoom com todos, e a ter ficado há 2 anos atrás, naquele tempo em que as pessoas em que não estranhávamos a presença física dos outros, em que não estávamos desabituados do contacto social, em que não havia tanta gente doente e etc, e que morreu graças a esta pandemia, e eu, no meu caso, tive perdas muito próximas, portanto foi uma coisa que me marcou muito e da qual sinceramente ainda não saí. Agora, isto para dizer que eu sinto uma enorme ânsia de me esquecer disto, e sobretudo o efeito principal e que me aflige, há um efeito que me aflige neste distanciamento todo a que nos vimos obrigados, que é o modo como esse distanciamento prolongado introduziu um estranhamento quando voltámos a estar juntos. Introduziu no contacto humano, no contacto social, uma falta de vontade, um receio. Esse receio eu acho que só nos faz mal,
e eu acho que é profundamente nefasto. E, no entanto, não conseguimos evitar, porque há qualquer coisa de uma pulsão de sobrevivência qualquer que nos inibe desse contacto social mais imediato, nos primeiros tempos depois da pandemia, ou nestes tempos que estamos a viver agora. Então é com muita alegria que eu vejo nas ruas, nos cafés, as pessoas à vontade para falar sem máscara, para estarem mais próximas, sem grande constrangimento. Eu só desejo, eu acredito que isto nos terá deixado marcas profundas, sobre as quais nem sequer ainda sei falar, ainda é tudo muito em cima da hora, mas acho que perdemos muito mais do que ganhamos, e eu dispensava bem toda a tecnologia, mas eu não sou muito de tecnologia, eu não sou a pessoa mais tecnológica de todas. Portanto, eu acho que nós estávamos, em termos tecnológicos, nós estávamos ótimos há 2 anos, mas pronto, também é extraordinária a maneira como somos uma espécie de animais que nos adaptamos-nos a tudo, não é? E inventamos, adaptamos-nos, arranjamos soluções, isso também é extraordinário. E a pandemia também foi um momento de vermos tudo isso, da maneira como se inventaram alternativas, etc. Mas para mim é só uma tragédia terrível. Esther? Tem o uso da tecnologia virtual durante a pandemia, né, foi ao mesmo tempo, para mim, uma salvação e um suplício. Né? Tornou o diálogo possível, né? Os encontros e debates com pessoas de lugares muito longínquos, né, puderam ser realizados. Nos deu a ilusão da interação, né, da interlocução. No entanto, né, essa tecnologia reafirmou também a distância, a solidão, a falta do contato corporal, né, da sociabilidade real. E para não falar do cansaço, né, do esgotamento que esses meios digitais trazem. Quer dizer, eu confesso que andei muito exausta, assim, exaurida mesmo, né, em certos momentos dessa horrível pandemia. No início, eu tive muita dificuldade para me adequar a esse novo formato digital. Eu sempre gostei de viajar, eu sempre gostei de estar em mesas de discussão ao vivo, né, em eventos. Então, no início, eu tive realmente essa dificuldade. Eu ficava ansiosa, né, insegura por falar com pessoas que não estavam aqui. Né? Depois eu fui me acostumando, mas ainda assim com uma certa resistência. Né? Agora, no caso da literatura, eu digo que ela tem sido, né, junto com os bichos e as plantas, né, do meu jardim, o meu porto seguro durante esses tempos de confinamento forçado, né? Eu costumo dizer de prisão domiciliar. Eu tenho conseguido escrever muito, felizmente, né? Isso foi uma coisa boa que a pandemia me trouxe. Preparei 2 livros, Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, né, que saiu pela Todaria no ano passado. Escrevi um outro, chamado O Livro das Coisas, ainda inédito, que deve sair no próximo ano. E agora estou finalizando um volume de ensaios sobre o tema da minha investigação sobre animais na literatura. Né? É um livro que já está assim, nos finalmente, como nós dizemos aqui.
e já com uma pesquisa realizada por um novo romance apenas iniciado, né, que ainda vai me levar, né, alguns meses. Mas, então, esse foi o lado bom da pandemia, né? Me deixou mais centrada no aqui e agora, e a literatura acabou por me desviar um pouco dessa situação terrível, né? Quer dizer, porque outra coisa que eu acho favorável, né, é que eu li muito nesses últimos 2 anos, muito mesmo, né? Quer dizer, o isolamento forçado, num momento de apreensão, né, um momento de muitas mortes, de tristeza, de desalento, teve essa função também de bálsamo e de alento, por conta dos livros, né, que me levaram para outros mundos, para outros tempos, né, para outras esferas. Então, quer dizer, impressionante como nesses dias de confinamento também, né, eu passei a observar com mais cuidado meu entorno imediato, assim, né, por exemplo, os pequenos répteis, né, insetos que aparecem, né, as peculiaridades dos seres vegetais, né, em especial de ervas de cheiro, que eu passei também a cultivar assim, com maior intensidade, né, as ervas de cheiro que dão flores, essas assim são o meu xodó, né, eu estou assim, muito encantada com elas. Isso tudo ao longo dessa pandemia. Os passarinhos que sempre chegam, né, os bem-te-vis, os pombos. Então, tudo isso é muito... me levou para um outro universo, um universo pequeno e, ao mesmo tempo, imenso, né? E que está aqui ao meu redor, aqui pertinho, né? E até morceguinhos, né, apareceram por aqui, né? E, enfim, eu digo que a escrita, né, os livros, o meu jardim, né, me ajudaram a me sentir viva, apesar de todo esse desastre que tomou conta do país, né, do planeta. Obrigado, Maristé. E eu vou terminar com uma última pergunta para vocês, e já passando para a Djaimila. A Maristé apontou aí, né, já falou, vamos dizer assim, o que ela está construindo, está trabalhando agora, né, como romance, como propostas de escrita. Eu queria, se você tiver alguma proposta também, Djaimila, né, algum trabalho em andamento, se você quiser falar para a gente também, tal como a Maristé falou. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre a mulher, né? Sobre vocês, mulheres. Nós estamos aí comemorando o mês da mulher no mundo inteiro, dia 8 de março. Esse mês que aqui em Angola é muito trabalhado, né, o tempo inteiro no Brasil. Maristé também falou, quer dizer, o mundo inteiro está pensando a condição da mulher, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, né, um depoimento, um testemunho a partir da literatura, né, a partir desse espaço da literatura, da mulher para vocês. Bem, eu não sei por onde é que começar. Sim, o que eu posso dizer? Eu acho que a coisa mais bonita que eu vi por estes dias, esta semana, à volta do Dia da Mulher,
foi o modo como este ano em Lisboa milhares de mulheres, sobretudo muito jovens, gente muito jovem, mulheres e rapazes e homens também, homens, mulheres, rapazes, raparigas, aos milhares, juntaram-se numa marcha em Lisboa. E eu não estava lá, eu vi imagens dessa marcha e pude perceber, através de muitas amigas com quem falei que estiveram na marcha, que se está a dar uma transformação interessante, que a mesma juventude que estava a marchar pelas mulheres, por causas feministas, pelos direitos das mulheres, pela igualdade, pela paridade, pelo fim da violência, etc. A mesma juventude de rapazes e raparigas é a mesma juventude que marcha também quando há as marchas pelo clima, quando há as marchas pela justiça climática e pelos direitos ambientais. E então eu, de repente, estava a pensar que essas duas lutas estão-se a tornar uma só luta para uma geração que é mais jovem ainda do que eu, uma geração que tem hoje entre os seus 16, 15 anos para cima. E eles, ao encararem o futuro da humanidade, encaram os direitos das mulheres e a luta pela justiça climática como uma mesma causa. São os mesmos jovens. Aliás, misturam-se os movimentos, é um mesmo movimento. E então esta ideia de que quando estamos a marchar pelos direitos das mulheres, aquilo que estamos a defender, é como é a vida no planeta Terra. É qualquer coisa que me tocou particularmente. Eu, por exemplo, às vezes tenho um modo, dou comigo a olhar para os meus livros, para os livros que fiz até agora criticamente e tento distanciar-me um pouco em relação a mim e observo coisas como é curioso como quase todos os meus protagonistas são homens. E então eu questiono-me, porquê que é assim? Será que eu, escritora, mulher, porquê que eu sou compelida a fazer histórias sobre homens? Será que eu própria não preciso de desaprender a ideia de literatura que eu aprendi, que me ensinou que os heróis das histórias são homens? Será que eu própria não devo fazer esse exercício crítico? Eu acho que eu conto com as minhas amigas para me ensinarem, no caso dos meus livros, a olhar para os meus livros com distância. Às vezes nós não nos apercebemos de como aquilo que fazemos espalha e prolonga preconceitos que nós temos e que nem sabemos que temos, preconceitos que nós nem sabemos de onde é que vêm. Então é isso, mas para mim esta semana ficou marcada por essa marcha e por ver essa gente muito, muito nova. Falo de juventude muito, muito, muito jovem. Eu sou muito fixada nos jovens, estou sempre a tentar perceber como é que eles funcionam. Eu não tenho filhos, mas sou fascinada por ver os adolescentes, os jovens. O que é que eles gostam, como é que eles se comportam, porque é que eles lutam, quais são as causas deles. Tenho um grande interesse pelos jovens, muito jovens, sobretudo porque acho que eles é que comandam o caminho, eles é que vão à frente, eles é que são aquilo que vem aí. E então comoveu-me muito ver essa união que não distingue os direitos das mulheres da luta pelo planeta. Obrigado, Maristela. Bom, muito do que a Tia Nídia falou
tem a ver com o que eu penso, né? Eu creio que as mulheres jovens estão fazendo um trabalho magnífico de afirmação de um novo olhar, de uma nova dicção, de uma nova sensibilidade, e isso acaba também por reinventar, né, os feminismos que já existiam, né? Então é um novo olhar, inclusive sobre os feminismos, né? Porque, olha, eu percebo que hoje é o tempo, né, da emergência de muitas alteridades que ficaram à margem durante séculos, durante décadas, e que agora vêm à tona, né, e reimaginam tudo, né, e trazem novas referências, novos olhares e uma nova posição, né, de papéis, novos papéis para essas figuras, para esses sujeitos, essas mulheres, enfim. E eu acho que na literatura nós estamos vivendo, né, uma espécie de boom na literatura de mulheres. Assim, o que há de melhor na literatura contemporânea hoje, a meu ver, vem das mulheres, né, de todas as idades. E, além disso, tem havido um resgate de mulheres escritoras que ficaram perdidas, né, no tempo e que só agora têm merecido a atenção, né? E têm dado a sua contribuição para a própria revisão do cânone literário. Então, acho isso fundamental. E não vai ficar por aqui, não. Nós vamos ver uma grande revolução aí, né, por parte das mulheres no campo, não só da literatura, mas das artes, da política, né, da história, enfim, de todos os campos do conhecimento, porque cada vez mais as vozes femininas estão evidenciando algo que ninguém esperava e algo que pode mudar muito das coisas da vida e, né, dos países onde nós vivemos. Então, acho que é isso mesmo. Obrigado, Maristela. Acho que vai mudar mesmo, concordo plenamente, né? Acho que realmente o que há de melhor na literatura ultimamente tem sido feito pelas mulheres mesmo. Que a revolução venha, né? Que as marchas venham e consigam mais e mais efeitos, mais e mais conquistas, né? Eu, por acaso, posso só dizer uma coisa? Nessa marcha, eu vi uma fotografia dessa marcha, uma rapariga tinha um cartaz e dizia "Mulheres Dias Virão", dizia o cartaz. Que lindo! Era Mulheres Dias Virão, eu achei uma maravilha. Realmente, né? Realmente. Ótimo, ótimo. Bom, papo muito agradável, aprendi muito, né? Espero que quem esteja nos assistindo também, tenho certeza, né? Com essas duas mulheres incríveis aqui, das literaturas altíssimas, né? Desse momento para a gente, mas, né? Infelizmente temos o nosso tempo aqui e eu quero agradecer muito, muito mesmo, imensamente, a Maristela Maciel, a Djaimila, por esse nosso bate-papo, por esse nosso encontro, né, entre Brasil, Portugal, Angola, Portugal, Brasil. Muito obrigado, Djaimila, muito obrigado, Maristela. Né? Muito obrigada. Falar aí alguma coisa final para eu passar para a Marisa Cristina, diretora, finalizar. Muito obrigada, foi um grande prazer. Eu também agradeço muito
oportunidade de conversar com vocês, né, e discorrer sobre tantos temas interessantes, né? Eu fico pensando aqui que mais do que nunca cabe às escritoras, aos escritores, sondar a realidade, né, com olhos bem abertos e fechados ao mesmo tempo, né? Lindo. Acho que abertos para ver o que se passa ao redor, né, para investigar o que está nas dobras dessa realidade, né, para ficar em sintonia com esse aqui agora, e fechados para imaginar realidades possíveis ou impossíveis mesmo, né? Para exercitar a sensibilidade, a empatia, né? E sentir tudo, né? O que se passa de todas as maneiras. Eu acho que nesse abrir de olhos, ou de escancarar os olhos, né? Junto com esse fechar de olhos, nós podemos ver tudo, né? Pela imaginação, sentidos, e tentar reinventar isso pelas palavras, né? Nós estamos num mundo em guerra, se não um mundo ainda, né? Mas com perigo. Nós estamos aí, vamos olhar de olhos abertos e fechados para isso que está acontecendo. E eu agradeço muito, muito mesmo a vocês, né, pela conversa, né, ao Centro Cultural, e foi um prazer, de fato, conhecer a Marisa, né, e conversar com o Caio e, né, dialogar com uma escritora tão especial que é a Djamila. Muito obrigada. E a todos que estão assistindo a essa conversa. Muito obrigada. Foi um enorme prazer, uma honra para mim muito grande. Eu julgo, aliás, que é a primeira vez que estou a participar num evento que tem alguma coisa a ver com Angola, que tem a ver com uma instituição em Angola. Acho que nunca me tinha acontecido, acho que foi a primeira vez. E então é para mim uma alegria ainda maior, sinto uma alegria ainda mais redobrada. Por isso, muito obrigada ao Caio, obrigada Marisa, obrigada Maria Esther por toda a generosidade, todo o carinho. Muito obrigada. Marisa? Realmente chega uma hora que temos que terminar, não é? Foi uma hora muito intensa. Algumas das vossas preocupações nós também partilhamos, não é? E queria agradecer às nossas convidadas esta partilha de vivências e emoções que nos trouxeram hoje e que tão belissimamente conseguem transpor para a vossa escrita a forma como nos transportaram, como nos fizeram despertar para esta ligação que temos que ter com a mãe natureza, com a terra, não é? Esta ligação umbilical que nós devemos preservar sob o risco da nossa própria extinção, se não o fizermos. Mas são temas muito mais alargados, não é? Temos mesmo que fechar. Deixo aqui o meu muito obrigada à Maria Esther e à Djamila. Foi um prazer enorme conhecer-vos. Pena que não é pessoalmente para podermos dar um abraço, mas fica o abraço virtual e a esperança de que em breve nos possamos encontrar e continuar esta conversa. Muito obrigada também ao professor Caio Carmona e a todos que assistiram e que estiveram hoje conosco. Prometemos voltar no próximo mês com novos convidados. Fiquem atentos. Muito obrigada. Boa noite. Beijinhos.